A segunda vinda de Cristo é uma realidade profética ou uma utopia? Qual a fonte de predição dos eventos do porvir? As profecias sobre os impérios babilônico, medo-persa, grego e romano se cumpriram? E as diásporas judaicas? Como se dará as duas fases da segunda vinda de Cristo? O arrebatamento e a sua vinda em glória? E a grande tribulação, tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro? Essas amostras proféticas servem como garantias de que tudo que está escrito para o tempo do fim irá de igual modo acontecer. Jeremias 1:12 diz: E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para fazer cumpri-la. A nossa esperança não se baseia em uma utopia, mas de fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Fique conosco até o final desta pré-aula e entraremos com mais propriedade em cada um dos tópicos desta lição. Muito obrigado. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical. Neste terceiro trimestre de 2017, com essa temática maravilhosa, a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Comentada pelo pastor Ezequias Soares. Para esta feita, a lição de número 11, a segunda vinda de Cristo. O textuário: porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24:27. A verdade prática também é um ponto do nosso cremos na nossa declaração de fé. A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. A segunda, visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Como o enfoque dessa lição é a fundamentação da segunda vinda de Cristo, quero ler convosco a leitura bíblica em classe para nós inteirarmos mais desses versículos que irão fundamentar a nossa declaração de fé nesse conteúdo escatológico. 1 Tessalonicenses 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai uns aos outros
com estas palavras. Lucas 21. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústias das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Por fim, e então, verão vir o Filho do Homem na nuvem, com poder e grande glória. O objetivo final da lição 11, a segunda vinda de Cristo, é apresentar a doutrina bíblica a respeito da segunda vinda de Cristo. Objetivos específicos: analisar os eventos futuros, identificar os termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo e explicar os eventos da segunda vinda de Cristo. A vinda do Senhor é uma promessa feita pelo próprio Senhor Jesus. É uma promessa de esperança para todos os que creem. Por isso, a palavra de Deus nos exorta a viver como se Cristo voltasse a qualquer momento. A iminência da volta do Senhor traz ao crente uma consciência de vivermos uma vida santa, de maior seriedade, com a evangelização dos não crentes e desejo de estar mais perto do Senhor. A introdução. A Bíblia mostra a segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira é o arrebatamento da igreja, de forma invisível. Os ímpios, o mundo, não o verá. Só a igreja que for arrebatada sentirá essa transformação, esse rapto, de repente, de forma sobrenatural, de forma invisível, e estaremos no abrir e fechar de olhos com o Senhor. E a segunda fase é a sua vinda em glória. Entre esses dois eventos, haverá na terra a grande tribulação, julgamento divino sobre todos os moradores do mundo, e no céu, tribunal de Cristo, seguido das bodas do Cordeiro. O nosso enfoque aqui é a fundamentação bíblica desses eventos, já que a nossa temática é a razão da nossa fé, porque assim cremos, assim vivemos. E como defesa apologética desse conteúdo escatológico, iremos fundamentar passo a passo esses eventos proféticos que cumpriram e os que irão cumprir. Tendo em vista que os eventos escatológicos não se esgotam com o que iremos tratar nessa lição, mas na lição 12 iremos continuar com esse vasto conteúdo escatológico. Primeiro tópico: os eventos do porvir. Qual a nossa fonte de predição? A nossa fonte real, infalível, ilibada de predição sobre os eventos do porvir é a Bíblia Sagrada. Não há outra fonte de predição verdadeiras a não ser ela, a Bíblia Sagrada, por meio da qual Deus nos diz tudo o que precisamos saber sobre os eventos do porvir. Ela é a única fonte confiável. Esses eventos são uma série
de acontecimentos do epílogo da história humana, que envolve o arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4, 16 ao 17, que já lemos como fundamentação bíblica em 1 Tessalonicenses 4 e 17, a vinda de Jesus em glória, Mateus 24 e 30 e Apocalipse 1 e 7, o juízo de Deus sobre a terra nos fins dos tempos, Mateus 24 e 21, o futuro glorioso de Israel, Isaías 62, nos versos 2 e 3, o reino mileniar de Cristo, em Isaías 9, 7 e o 11 e o 10, todas estas referências fundamentam os eventos do porvir e as demais que iremos analisar nesta lição. Todavia, são acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque, lá em Judas, no verso 14. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Então, desde Enoque até o apóstolo João, o último dos apóstolos, no livro do Apocalipse, esses acontecimentos são preditos. Dentro deste primeiro tópico, os eventos do porvir, vamos analisar os destinos dos impérios da antiguidade, que é um fato histórico, está na história secular, na história geral, e já aconteceu, já cumpriu. Ponto 2, o destino dos impérios da antiguidade. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia para nunca mais se erguer no cenário mundial, e a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram. E a própria história confirma estes fatos. Vamos ler Isaías 13, versículos 19 e o 20. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguma geração em geração. Nem árabe armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes na primeira vinda de Cristo, desde o nascimento do Messias, de uma virgem na cidade de Belém, seu julgamento diante Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição, ascensão ao céu, entre outros, de forma literal, com conteúdo histórico. Na história, a primeira vinda de Jesus, ela aconteceu. Foi predita pelos profetas e aconteceu. Por quê? A sua segunda vinda para o juízo de Deus não acontecerá? Por isso, cremos como verdade absoluta em nossa declaração de fé na segunda vinda de Cristo em duas fases. A primeira, invisível ao mundo para arrebatar sua igreja, e a segunda, visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Terceiro ponto, sobre as diásporas judaicas. As profecias apontam de antemão as duas dispersões.
do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora em Jeremias 16 e 13 e seu retorno em Esdras 1 ao 3. A segunda diáspora anunciada pelo Senhor Jesus Cristo em Lucas 21 e 24. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completam. Lucas 21 e 24. Com seu respectivo retorno, depois de 18 séculos, a terra dos seus antepassados, tal como fora anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias 31 e 17, Ezequiel 11, 17, Amós 9, 14 e Zacarias 8, 7 e 8. A fonte para todos os eventos futuros são as Sagradas Escrituras. Subsídio teológico. Uma das características mais inigualáveis dos verdadeiros profetas do Antigo Testamento era a habilidade que tinham de prever os eventos futuros com a perfeita exatidão. O próprio Deus previu o cativeiro de Israel no Egito e o seu subsequente livramento. Gênesis 15, 13 e 18. Moisés previu a conquista bem-sucedida da terra prometida pelos israelitas sob o comando de Josué. Deuteronômio 31 e 23. Samuel previu o fracasso da dinastia de Saul. 1 Samuel 15 e 28. Natã previu as consequências do pecado de Davi e seus efeitos sobre a sua própria família. 2 Samuel 12, 7 ao 12. Elias previu as mortes de Acabe e Jezabel. 1 de Reis 21, 19 ao 23. Isaías previu o livramento de Jerusalém da invasão assíria de Senaqueribe. 2 de Reis 19, 34 e 37. Jeremias previu o cativeiro dos judeus por 70 anos na Babilônia. Se tudo isso que foi previsto aconteceu, a nossa alegria que os eventos do porvir, na segunda vinda de Cristo, a qualquer momento está para se cumprir. Segundo tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. Ponto 1. A vinda. A palavra parousia significa vinda, chegada, presença, volta, visita real, advento, chegada de um rei. No aspecto escatológico, esse substantivo se refere tanto ao arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 4,15, como a vinda de Cristo em glória com a sua igreja, 2 Tessalonicenses 2 e 8. E o termo escatologia, do grego skatios, últimas coisas, e logia, discurso racional, é um estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, compreendida como um dos capítulos da dogmática cristã. A escatologia tem por objetivo os seguintes temas: estado intermediário dos mortos, arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, julgamento final e o estado perfeito eterno. São esses pontos que iremos tratar nesta lição 11 e no próximo domingo a lição de número 12.
Ponto 2, manifestação e aparição. Dentro desse tópico, termos bíblicos para a segunda vinda de Cristo. O substantivo grego aqui é epipania, que só aparece 6 vezes no Novo Testamento, com uso exclusivamente paulino, e todas as ocorrências diz respeito à vinda de Jesus, desde a encarnação do Verbo, 2 Timóteo 1 e 10. O apóstolo Paulo exorta os crentes para uma vida irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, 1 Timóteo 6 e 14. E o aparecimento da glória do grande Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Tito 2 e 13. O termo também é traduzido por vinda em referência ao arrebatamento da igreja, 2 Timóteo 4 e 8. Ponto 3, revelação. O termo é Apocalipse. O apóstolo Pedro emprega essa palavra para se referir ao arrebatamento da igreja, 1 Pedro 1 e 7. Esse termo é traduzido ainda como manifestação, também em referência ao arrebatamento da igreja. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 1 e 7. Complementando, a palavra Apocalipse, do vocábulo grego apocalypse, significa revelação. Revelar é o ato de remover o véu, trazer à luz o que está oculto e tornar conhecido o encoberto. Assim, a primeira frase em Apocalipse define o conteúdo do livro, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então, Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que irão acontecer antes, durante e depois da sua volta à Terra. Tópico 3, os eventos da segunda vinda de Cristo. Sabe-se que existe 3 classes de povos na Bíblia: judeus, gentios e a igreja. 1 Coríntios 10 e 32 nos diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Tendo em vista essa classe de povos, no estudo da palavra profética, sempre devemos observar a quem Deus está falando. E isso, no contexto escatológico, tem o seu diferencial. Pois as 3 formas da vinda de Jesus se relacionam com estes povos. Para os judeus, Cristo virá como o sol da justiça. É desta forma que o profeta Malaquias apresenta a vinda de Jesus para a nação judaica. Malaquias 4, 2, Apocalipse 1 e 16. Para o mundo, os gentios, ele voltará como um ladrão à noite. Mateus 24 e 43 e 2 Pedro 3 e 10 e 1 Tessalonicenses 5 e 2. Isto nos mostra como o mundo estará completamente desesperado e desapercebido para a vinda de Jesus. Será como nos dias de Noé. Mateus 24, 37 ao 39. E para a igreja, Jesus virá como a resplandecente estrela da manhã. Salmos 46, verso 5, Números
24 e 17, e 2 Pedro 1 e 19. Ele mesmo disse: eis que cedo venho. Apocalipse 22 e 12. Quando se dará o arrebatamento da igreja? Jesus nos advertiu quanto ao tempo de sua vinda, em Marcos 13, 32 ao 33. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Deus Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará esse tempo. Jesus também disse aos seus discípulos, momentos antes de subir aos céus, que não lhes pertencia saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1 e 7. A data do retorno de Cristo não é prerrogativa nossa. Contudo, há algumas linhas mestras e sinais que devemos observar para que não sejamos surpreendidos. Primeiro ponto, o arrebatamento da igreja é o rapto dos santos, forma de repente, o rapto dos santos da terra, um acontecimento global e simultâneo em todo o planeta. A profecia contempla até os fusos horários, pois uns estarão dormindo à noite e outros trabalhando no exato momento, conforme a referência de Lucas 17, 34 e 36. Digo-vos que numa noite estarão dois numa cama, um será tomado, o outro deixado. Duas estarão juntas, moendo, uma será tomada, a outra deixada. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Esse evento será inesperado, algo rápido, em fração de segundo, invisíveis aos olhos humanos. 1 Coríntios 15 e 52 diz o texto, para fundamentarmos, numa abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Os mortos salvos que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4, 16, parte B. Em seguida, nós, os crentes em Jesus, que estivermos vivos nessa ocasião, com um corpo corruptível, já revestido da incorruptibilidade, quando aquilo que é mortal estiver revertido da imortalidade. 1 Coríntios 15 e 53. Seremos arrebatados da terra para encontrar com o Senhor Jesus nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Leitura bíblica em classe, que nós lemos lá no início. Esta é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, a esperança da igreja. Filipenses 3 e 21. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Nesta primeira fase do arrebatamento da igreja, de forma rápida, como um rapto, de repente, de forma global, simultânea, invisível, no arrebatamento, Jesus virá até as nuvens. João 14 e 3.
será invisível ao mundo. Jesus virá antes que apareça o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 6 ao 8. Jesus virá para buscar a sua noiva, a igreja. 1 Tessalonicenses 4 e 17. 2 Coríntios 11 e 2. Jesus virá antes da grande tribulação. 1 Tessalonicenses 1 e 10 e Apocalipse 3 e 10. Jesus virá para a igreja. João 14 e 3. Jesus virá como a estrela da manhã para a igreja. Jesus virá para aqueles que o esperaram, a igreja. Então vimos que nessa primeira fase do arrebatamento da igreja, Jesus virá até as nuvens de forma invisível para arrebatar a sua santa igreja. Ponto 2. A vinda de Cristo em glória. 7 anos depois do arrebatamento da igreja, ou seja, a segunda fase do arrebatamento. O Senhor virá em glória, visível, todo olho o verá. Mateus 24, 30 e 31, Lucas 21, 25 ao 28. Vamos ler a referência de Mateus 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com richo de clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma outra extremidade dos céus. Lucas 21, 25 ao 28. E haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiando de temor, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. E então verão vir o Filho do Homem na nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nesse retorno, a segunda fase da segunda vinda de Jesus, ele virá acompanhado dos santos, a sua igreja, que fora arrebatado na primeira fase. 1 Tessalonicenses 3 e 13. Para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus, na vinda do Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Judas, versículo 14. E destes profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Joel 3, 12 ao 14. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio.
e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Verso 14. Multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Mateus 25, 31 e 32. Mas quando o Filho do Homem vier em glória, e todos os seus santos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. Na sua segunda vinda em glória, além de vir acompanhado com seus santos, a igreja, para julgar as nações, ele também irá restaurar o trono de Davi. Zacarias 12, 8 ao 14. Outro propósito nessa vinda em glória, de forma visível, gloriosa para todo mundo, todo o vendo, é destruir a besta e o falso profeta. Segundo Tessalonicenses 2 e 8. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Por fim, a segunda vinda de Cristo em glória, além de vir acompanhado com os santos para julgar as nações, restaurar o trono de Davi, cumprir a promessa feita pelo anjo Gabriel, Lucas 1, 32 e 33, bem como destruir a besta e o falso profeta, ele virá na sua vinda em glória, visível para estabelecer o seu reino de justiça e paz na terra, o reino de Deus de 1000 anos. Isaías 2 e 4. E ele julgará entre as nações e representará a muitos povos, e estes converterão as suas empadas em enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não se levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Apocalipse 20, versos 2 e 3. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa
que seja solto por um pouco de tempo. Referente ao milênio e seus detalhes, nós iremos estudar na lição de número 12. Contudo, na segunda fase do arrebatamento, que é a sua vinda em glória, todo olho o verá. Apocalipse 1:7. Virá para derrotar o anticristo, segundo Tessalonicenses 2:8. Virá com a igreja, Lucas 14:5 e Judas, no verso 14. Virá para acabar com a grande tribulação, Apocalipse 19:20 e 21. Virá também para Israel, Apocalipse 1:7, Zacarias 12:3-10. Virá como o sol da justiça para Israel. Virá como ladrão na noite para o mundo. Por fim, Cristo voltará visivelmente, diferente da primeira fase, quando o Senhor virá em segredo para o mundo. Agora, na segunda fase, Cristo voltará publicamente e realmente como Ele é. A vinda do Senhor não será um acontecimento espiritual, secreto, simbólico ou ilustrativo. Será universal, literal, visível e total. Que nós estejamos preparados e que possamos subir no arrebatamento para que possamos estar com Ele nesta segunda fase de sua vinda gloriosa sobre a terra, sobre Israel. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ponto 3. A grande tribulação. É o período de transição entre a dispensação da igreja e o milênio, um tempo de angústia e sofrimento sem precedentes na terra. Então, para fundamentar a nossa lição e o nosso cremos na nossa declaração de fé, que é o enfoque desta lição, vamos à fonte de predição dos eventos do porvir em Daniel 12 e versículo 1. E naquele tempo levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no seu livro. Também a referência de Marcos 13, 19 e o 20. Porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve, desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. E se o Senhor não abreviasse aqueles dias, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos que escolheu, abreviou aqueles dias. Também Apocalipse 16, 1-4. E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos seus 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 salvas da ira de Deus. E foi o primeiro, e derramou a sua salva sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens, que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. E o segundo anjo derramou a sua salva no mar, que se tornou em sangue, como de um morto, e morreu no mar
toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Esse tempo da ira de Deus também é conhecido como o dia do Senhor. 2 Pedro 3:10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo-se, desfarão, e a terra e as obras que nele há se queimarão. A nossa alegria é que nós cremos, dentro da nossa declaração de fé e fundamentada na Bíblia Sagrada, que a Igreja de Cristo não passará pela grande tribulação. Vamos ao texto? 1 Tessalonicenses 1:10. E esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Também Apocalipse 3:10. Como guardar-te a palavra da minha paciência, eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentarem os que habitam na terra. Neste período da grande tribulação será a era do anticristo, 2 Tessalonicenses 7-9. E a igreja não poderá estar aqui, porque o único que resiste à presença física do anticristo é o Espírito Santo na igreja. Nesse tempo, o Espírito Santo já fez a redenção e o translado da igreja para estar com Cristo. Então, será a era do anticristo, identificado como a besta. Apocalipse 13:2-8. O falso profeta será o porta-voz do anticristo na grande tribulação, que enganará o povo por meio dos falsos milagres. Apocalipse 16:13-14. O anticristo fará um concerto com a nação de Israel por semanas de anos. Daniel 9:27. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Mas, na metade deste período, o concerto será rompido, pois os judeus descobrirão que fizeram acordo com o próprio diabo. Só a partir daí é que começa o período da angústia de Jacó, referindo ao texto de Jeremias 30 e verso 7. Todos esses horrores estão registrados na nossa fonte de predição dos eventos do porvir, no capítulo 6 de Apocalipse. Este período foi determinado por Deus para fazer justiça contra a rebelião dos moradores da terra e para preparar a nação de Israel para o encontro com o Messias. Amós 4:12. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. Enfim, a grande tribulação é um período de aflição sem precedentes na história da humanidade, que abrangerá 7 anos. Fundamentamos isso como o evento do porvir na fonte de predição
nos capítulos 6 a 10 de Apocalipse, que se refere à primeira parte, ou seja, aos 3 anos e meio. E os capítulos 11 a 19 de Apocalipse corresponde ao período também de 3 anos e meio. Este último também é descrito como um tempo, tempos e metade de tempos. Daniel 7 e 25, 12, 7 e Apocalipse 12, 14. Outra citação, metade da 70ª semana de Daniel, Daniel 9, 27. E outra citação, 42 meses, Apocalipse 11, 2 e 13 e 5. E, por fim, 1260 dias, Apocalipse 11, 3 e 12 e 3. Nos 3 anos e meio, o anticristo protegerá os judeus em uma função de acordo que fará com eles por um período de 7 anos. No entanto, quando eles rejeitarem o devido fato do mesmo exigir para si adoração, como se fosse Deus, então serão deixados sem nenhuma ajuda terrena e sofrerão terrivelmente. E deverão ou tentarão pagar com a sua própria vida a sua salvação, que uma vez foi de graça pela graça de Deus, no sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Todavia, a grande tribulação tem como finalidade purificar Israel e trazer-lhe a um lugar onde Deus possa cumprir o seu convênio eterno, feito com seus pais, isto com reta justiça. Muitas vezes, as perseguições no passado serviram para derrotar algum tempo o espírito obstinado de Israel. A grande tribulação fará isso permanentemente. O único meio para escapar da grande tribulação é permanecer firme em Cristo e não perder o arrebatamento da igreja. Fato esse que pode acontecer a qualquer instante. É nesse tempo de justiça divina que as 7 piores pragas sobre as taças, selos e trombetas do juízo serão derramados na terra. Para concluirmos esse ponto da grande tribulação, temos que pontuar o seguinte: haverá salvação durante a grande tribulação. Pois o texto de Apocalipse 7 e 14 nos fundamenta isso no evento do porvir e a fonte de predição. A Bíblia Sagrada, em Apocalipse 7, 14, nos diz: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Outras passagens que evidenciam a salvação na grande tribulação, Apocalipse 6, 9 ao 11, 12, 17 e também 7, 9 ao 11, 15, 2, 24 e Joel 2 e 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Também nesse contexto da grande tribulação, temos as 2 testemunhas do Apocalipse 11 e também a igreja da grande tribulação
representada aí pela linda mulher no deserto, misteriosa, ricamente adornada, coberta de pedras preciosas, sobre o animal com 7 cabeças e 10 chifres. O deserto é o mundo, a mulher é a igreja da grande tribulação. Dentro desse contexto da grande tribulação e a salvação na grande tribulação, teremos as duas testemunhas que durante os negros dias da tribulação, estas duas testemunhas especiais da verdade divina profetizarão aqui na terra. Predição bíblica, Apocalipse 11, 3 ao 12. Outro ponto nesse contexto da grande tribulação é o Cordeiro e os 144 mil judeus. O objetivo dos 144 mil serão os embaixadores, os missionários enviados pelo Senhor para proclamar o evangelho do reino de Deus na grande tribulação. Os 144 mil anunciarão o reino vindouro, terá a glória e a autoridade de Deus. Será um reino universal com pleno acesso por todos, os povos e nações, homens de todas as línguas. Será um reino de adoração ao Deus verdadeiro. Que Deus nos guarde, que nós possamos estar com Cristo no arrebatamento, a primeira fase da segunda vinda de Cristo, e que o Senhor nos livre de estarmos despercebidos, como as virgens loucas, sem azeite nas nossas lamparinas. Que possamos subir com Cristo e vir com Ele para a segunda fase visível, e que o Senhor nos livre da grande tribulação, do império físico do anticristo, pois entendemos que a igreja de Cristo não passará pela grande tribulação, pois o Espírito Santo na igreja, enquanto estiver na terra, detém a manifestação do anticristo que surgirá no início da grande tribulação. 2 Tessalonicenses 2 e 7. Ponto 4. O tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro. Enquanto a grande tribulação acontece na terra, lá no céu, os santos estarão recebendo a recompensa por aquilo que cada um fez em vida por causa do Evangelho. Vamos ao texto? 1 Coríntios 3, 12 ao 15. E se alguém, sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, este receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso indica que o tribunal de Cristo não é um tribunal de condenação, de justiça, mas é um tribunal de recompensa. Quem estiver no tribunal de Cristo já estará salvo e, por certo, foi arrebatado na primeira fase da segunda vinda de Cristo. É isso que nós cremos dentro da nossa declaração de fé e na fonte de predição, que é a nossa Bíblia Sagrada, onde nós estamos fundamentando ao longo dessa lição e lendo bastantes referências bíblicas para consubstanciarmos essa fundamentação.
Então, é o chamado tribunal de Cristo, a premiação dos salvos. Não se trata de um julgamento para salvação ou condenação. Isto será lá no juízo final, o grande trono branco. Falaremos sobre isso na lição de número 12. Todos os presentes no tribunal de Cristo já estarão salvos em Jesus, visto que a salvação é pela graça. Aqui se trata de mais uma bênção aos salvos. Entendemos que a base do julgamento no tribunal de Cristo mostrará como administramos aqui os nossos talentos, pois este tribunal será o cumprimento da parábola dos talentos, de Mateus 25, 14 ao 30. Seremos julgados e avaliados pelas nossas oportunidades, nosso tempo, nossos bens, nossos dons, nossas energias, enfim, tudo o que recebemos de Deus. O galardão dos crentes no tribunal de Cristo. O próprio Jesus distribuirá os galardões, pois ele mesmo disse: o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Apocalipse 22 e 12. Haverá recompensa para os crentes que sofrerem injúria e perseguição por causa do Senhor. Mateus 5, 11 e 12. A hospitalidade será galardoada. Mateus 10, 40 e 41. Também será recompensado o cuidado para com os doentes e perseguidos. Mateus 25, 34 e 40. O que planta, o que rega, o que ceifa, todos receberão o seu galardão. João 4, 36, 1 Coríntios 3 e 8. Todo ato de bondade despretensiosa, movida por amor, terá o seu galardão. Gálatas 6, 9 e 10. Até mesmo um copo de água fria, dada desta maneira, não ficará sem galardão. Mateus 10 e 42. Haverá também galardões simbolizados por coroa da vida, Tiago 1 e 12, coroa incorruptível, 1 Coríntios 9, 25 e 27, coroa de glória, 1 de Pedro 5 e 4, e coroa da justiça, 2 Timóteo 4 e 8. A respeito do tribunal de Cristo, lembramos ainda que o mesmo ocorrerá após o arrebatamento da igreja. Será no céu, o próprio Cristo será o juiz, serão julgados todos os membros do corpo de Cristo, terá como base as nossas obras posteriores à salvação, terá como resultado a perda ou ganho de galardões, e todos os que comparecerem ali já estarão salvos. Em seguida, virá a festa das bodas do Cordeiro. Apocalipse 10 e 9. O grande banquete que celebrará a união com Cristo e a sua igreja. Referente às bodas do Cordeiro, na nossa fonte de predição, a Bíblia Sagrada, nos eventos do porvir, Apocalipse 19, 7 e 8 nos diz: regozijemo-nos e exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se preparou, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecente e puro, pois o linho fino são as obras justas dos santos. Apocalipse 19,
7 e 8. Por fim, as bodas do Cordeiro será a mais gloriosa das bodas, a qual nenhum divórcio jamais poderá separar. O local das bodas só pode ser no céu, visto que segue o tribunal de Cristo, demonstrado como um acontecimento celestial. As bodas devem ocorrer no céu, pois nenhum outro local seria adequado a um povo celestial. Filipenses 3 e 20 e Apocalipse 19 e 14. Nas bodas do Cordeiro, Cristo e a Igreja se tornarão o centro das atenções de todos os seres celestiais, cumprindo-se-á, finalmente, a parte da oração sacerdotal de Jesus, proferida no capítulo 17 de João, que diz: Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que venha a minha glória, que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Verso 24. Ali, a igreja será vista no seu aspecto universal. Ali estarão juntos todos os santos do Antigo e Novo Testamento, desde Abel. Todos crentes do Oriente e do Ocidente tomarão assento em sua mesa. Mateus 8 e verso 11. Enfim, chegamos ao final da nossa lição, nesse conteúdo dinâmico, vasto, profundo, dentro da escatologia. E concluímos que essas amostras proféticas dos eventos do porvir e na sua fonte de predição, a Bíblia Sagrada, servem como garantia de que tudo que está escrito para o fim dos tempos irá de igual modo acontecer, pois o Senhor, Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Jeremias 1 e 12. A nossa esperança não se baseia numa utopia, mas em fatos revelados na palavra de Deus. A escatologia bíblica é a continuação do processo histórico. Crê somente e em breve verás. Nós cremos como verdade prática e absoluta dentro do nosso cremos. A segunda vinda de Cristo será em duas fases distintas. A primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja. A segunda, visível, corporal, com a sua igreja glorificada. Encerro com a referência de Apocalipse 3 e 11. Eis que venho sem demora. Guarde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe. Muito obrigado por ficar conosco até o final desta pré-aula. Que Deus te dê graça, sabedoria e conhecimento com a sua vida, com o seu ministério, com a sua classe. Se você ainda não inscreveu nesse canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sino, ore por nós
e nos ajude com esse projeto. Que Deus guarde a sua vida e que em breve nós possamos subir com Cristo e nos encontrar lá nas mansões celestiais e desfrutar destes eventos do porvir eternamente com Cristo. Um forte abraço, Deus os abençoe e até a próxima lição 12 com mais conteúdos escatológicos. Forte abraço, Deus os abençoe.